para poder corrigir as deficiências de cada corretor na onde precisava e também conseguia olhar os acertos de cada um, aonde que estava dando certo, o que dava dando certo. Porque as pessoas têm muito na cabeça que venda é dom. Ah, você tem o dom de vender. Nossa, Sheik, eu sentava na mesa e todo mundo falava, nossa, meu, é muito difícil eu perder uma venda na mesa. Muito difícil mesmo. Mas as pessoas falavam, nossa, você tem o dom da venda. Gente, não é dom. É só metodologia, prática, experiência, treino, trabalho, entendeu? Venda é técnica. Você tem que, quanto mais você treina, quanto mais você faz, e você tem que ter, e se você tiver uma metodologia para seguir, igual eu tô te falando aqui dos 4 pilares, aí as coisas ficam muito mais fáceis, porque você consegue metrificar, olhar onde que tá ruim, onde que tá bom, o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar. Então foi assim que eu comecei a ver o meu negócio ficar bom e assim que eu comecei a ver a vida de corretores sendo transformadas através do meu trabalho. Eu consegui ver corretores que ganhavam R$ 1.500 no CLT passar a ganhar 20, 30, 40 mil reais. Eu tenho um caso que é um pouco mais extremo, mas a minha corretora campeã, que era enfermeira, ganhava 5 mil reais, hoje anda de BMW, chegou a ganhar mais de 150 mil em um único mês. Foi o mês que ela mais vendeu. Mas desde então ela nunca mais parou de vender menos de 10 unidades todos os meses. Vários e vários corretores. Depois vieram os meus alunos também da mentoria. Então, assim, é maravilhoso. E é assim, com essa metodologia, que eu vou entregar para que você consiga replicar esses resultados diretamente na sua conta. Por quê? Quando a gente começa a olhar de fora, observar, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que é muito real, assim, ó. Existem 2 tipos de corretores. 2, os que lutam para fechar uma venda e aqueles que dominam a arte de vender. Porque, como eu disse, a venda é uma metodologia, né? Elas são processos e o resultado desses processos é a venda. Então, os que lutam, eu vou dar um exemplo bem simples para você entender quem são os corretores que lutam para fazer uma venda. É aquele corretor, por exemplo, que fez todo um trabalho e quando ele consegue pegar uma documentação e aprovar o cliente some e deixa ele morrer com esse caquê aprovado lá de 280 mil na mão. Já o corretor que domina a arte de vender, ele nem passa por essa situação. Sabe por quê? Porque ele sabe o que fazer desde o início, quando ele capta esse cliente. Então ele vai trabalhando todas as etapas do funil, do processo, para quando ele chegar na aprovação com o cliente está tão amarrado com ele, o processo está tão bem feito, que é impossível o cliente deixar ele com a aprovação na mão e ele não fechar essa venda. Essa é a diferença de um corretor que luta para vender e de um corretor vendedor. Eu defendo isso, eu falo muito isso, quem me segue no Instagram há muito tempo sabe que eu falo. Falta vendedor no mercado imobiliário. Tem muita gente com Cresce, tem muito corretor de imóveis, mas faltam corretores no mercado imobiliário. Vendedores, corretores vendedores no mercado imobiliário. E é através desses 4 pilares que a gente vai trabalhar para você, meu amigo corretor, minha amiga corretora, chegar na sua recorrência de vendas. Mas eu vou trazer aqui para você algo que vai um pouquinho além do mercado imobiliário. Que é o quê? O cérebro trino. Antes de mais nada, comenta aqui para mim. Alguém já ouviu falar do cérebro trino? Coloca aqui nos comentários, por favor. Pode passar. O pessoal não conhece. Legal, então, que eu vou trazer uma coisa nova para vocês. Pessoal, o cérebro trino, ele é um estudo, na verdade, da divisão do nosso cérebro em 3 partes. O reptiliano, o límbico e o neocórtex. Cada uma delas corresponde a algum tipo de... corresponde a algum tipo de sensação e atitudes que nós temos, né, de acordo com o que acontece do lado de fora. Por que eu estou trazendo isso daqui para vocês? Que é para que você entenda o porquê das reações do seu cliente perante as coisas que você faz durante a prospecção, o atendimento e todas as etapas do funil, para que o seu cliente às vezes suma e aconteça aquilo que você não quer que aconteça. Mas eu vou explicar aqui com mais detalhe para você entender. O cérebro reptiliano, que é o primeiro aqui, ele é o ajudante mais velho e simples.
Ele cuida das coisas que a gente faz sem pensar muito, tipo respirar ou pular de susto. O que é esse pular de susto? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque ele traz um sinal de alerta. Então, toda vez que você tem um alerta com alguma sensação aqui fora, o seu cérebro reptiliano te manda um alerta e fala: opa, toma cuidado, peraí, né? Tipo, o que está acontecendo? Ele é uma parte mais instintiva do seu cérebro. E aí você fala para mim: meu Deus, Sheik, o que isso tem a ver com o mercado imobiliário? Eu vou te trazer um exemplo muito claro do que isso tem a ver com o mercado imobiliário. Pega um cliente, por exemplo, um cliente que ele mora de aluguel a vida toda. Aí ele mora numa casa de 2 quartos, sala, cozinha, garagem, quintal, o filho dele brinca no quintal todo dia. Aquela casa enorme. Aí você aborda esse cliente, faz todo o trabalho de prospecção, consegue marcar uma visita, leva ele lá no seu plantão, na sua loja, onde quer que seja. E aí você vai mostrar para ele um apartamento decorado de 35 metros quadrados. E ele olha pra sua cara e fala: nossa, isso daqui é muito pequeno, tá doido? O que é isso? Isso daí é o cérebro reptiliano dele falando: opa, peraí, calma, tá maluco? Isso aqui não é o seu habitat natural. Você vive numa casa muito maior, o negócio é, entendeu? Completamente diferente, isso aqui não vai dar certo pra você. Ele tá ali, ó, mandando sinais pro seu cliente de que aquilo lá não faz parte da vida dele. Então é por isso que ele tem já essa primeira reação de impacto. É interessante isso. E qual é o nosso papel? Obviamente, dentro de todo o decorrer e mostrando para o cliente, né, toda a questão da realidade, mas isso é uma outra parte do desenvolvimento do atendimento. Mas eu queria que você entendesse o porquê que isso acontece, entendeu? E onde que mora o maior problema disso tudo, né? É, por exemplo, antes de chegar no plantão. Porque a maioria dos corretores, eles abordam os leads de uma forma muito fria. Você que é corretor de imóveis, tá aqui comigo nessa aula, seja sincero, não comigo, mas com você mesmo. Você acha realmente que você faz o trabalho da forma excelente? Que você realmente entrega tudo? Que você é o melhor naquilo que você faz? Por que eu tô te falando isso? Porque o cliente... Pensa comigo, gente. Um grande erro que as pessoas cometem, e anote isso daqui, que isso daqui é muito importante. Um grande erro que as pessoas cometem muda aqui para um aqui, ó, que eu vou falar direto. Anote isso daqui, que isso daqui é muito importante, rapidinho. Um grande erro que as pessoas cometem, que o ser humano comete, é não se colocar no lugar do outro. E se você, corretor de imóveis, todas as vezes que for tomar uma atitude perante o seu cliente, primeiro se colocar no lugar dele, para entender qual seria a sua reação sobre a sua atitude, eu tenho certeza que você vai melhorar em 1000% os seus atendimentos. Porque a maioria das atitudes que você toma perante os seus clientes é sem pensar no seu cliente, você está pensando somente em você. E quando você se coloca no lugar do outro, no lugar do cliente, você fala assim: opa, peraí, putz, talvez não seja tão legal. Entendeu? Então, faz isso que eu tô te falando. Toda vez que você for fazer algo, se coloca primeiro no lugar do seu cliente. Eu tenho certeza que você vai mudar. Agora pode voltar aqui pro nosso slide. E aí vamos voltar no nosso conteúdo. Aí o corretor, né, pegou um lead que veio lá do anúncio do Instagram, do Facebook, onde quer que seja. O lead chegou, apitou lá, pá! Aí o corretor manda aquela mensagem pronta pro cliente. Só altera o nome. Oi, fulano, aqui é o Sheik da empresa tal, corretor de imóveis. Tem uns que põem até o número do Cresce. Cresce tal, não sei o quê. Você clicou no meu anúncio do referente ao empreendimento, não sei o quê, blá, 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 blá. A mensagem é tão ruim que o corretor nem precisa copiar e colar. Você aperta lá na barra, no WhatsApp Business, a mensagem já tá pronta, né? É só dar o Enter e enviar. Se realmente você leria uma mensagem dessa, você pararia para dar atenção e falar: nossa, deixa eu responder esse corretor maravilhoso? Claro que não, gente. Claro que não. E é por isso que o cérebro reptiliano do seu cliente olha para sua mensagem e fala assim: meu, sai disso. Ele se afasta de você na hora. Entendeu? Ele fala: meu, tá maluco? Não vou responder. Não responde. Aí ele fica lá assim, ó, não responde, sai daí. Nem dá atenção.
É por isso que ele te ignora. Porque a sua mensagem é uma bosta. Essa abordagem que você está fazendo é horrível. Pelo amor de Deus. E aí, o que é que eu defendo? A ligação, gente. A ligação. E eu vou trazer aqui um script de uma ligação que eu vou ensinar você como que você vai fazer. Estamos entrando aqui num... Eu não sei se você percebeu, tá? Mas faz um tempo que a gente entrou num conteúdo profundo. E se você não tá anotando isso daqui, se você não tá anotando os insights, meu amigo, você tá perdendo tempo, hein? Pelo amor de Deus, você tá aqui não é pra brincar, não. Depois não vem chorar no meu ouvido que você não tá vendendo. Porque o que eu tô te entregando aqui é o ouro. O ouro, o ouro, o ouro. Deixa eu ver uns comentários aqui rapidinho. Vai comentando aí, galera. Comenta aí que tá lindo de ver. Eu trouxe esse script para que você atue diretamente numa ligação. E eu vou abordar um pouquinho mais essa questão da ligação para você entender qual que é a nossa ideia. Primeiro eu vou ler o script. Boa tarde, fulano, tudo bem? Aqui é o corretor Sheik. Eu vi que você se cadastrou pelo nosso anúncio no apartamento na região de Itaquera. Esse produto é assim, assim, assado, está localizado no lugar tal. Você conhece a região? Isso é um gancho para puxar a conversa e entender mais o cliente. Eu vou te explicar em detalhes qual é a estratégia de cada etapa desse script. Uma coisa importante sobre scripts. Nem todo script, gente, nem tudo que está escrito em algum script, não seja o meu ou de qualquer outra pessoa, ele precisa ser exatamente da forma com que está ali. Aqui tem estratégias, mas você tem que adaptar para a sua realidade. Né? Eu faço do meu jeito, você faz do seu jeito. Então toda vez que alguém te dá um script para alguma coisa, você pega, entende a estratégia, mas adapta para o seu modelo. Então vamos pensar aqui que é o seguinte, ó. Quando eu falo boa noite, boa tarde, fulano, tudo bem? Aqui é o corretor Sheik. Beleza, me apresentei, curto e rápido. Você se cadastrou no anúncio do apartamento aqui na Zona Leste. E esse produto é esse. Por quê? A pessoa que se cadastrou, ela não tá muito preocupada se você vai perguntar qualquer coisa, ela quer a informação. Eu tenho certeza que você já fez várias abordagens, e a pessoa fala assim, eu quero mais informações. Oi, tudo bem? Você se cadastrou aqui, não sei o quê. Sim, me manda mais informações. Então pensa de uma forma lógica. A pessoa já se cadastrou. Isso aqui a gente tá falando de uma ligação, tá, gente? Não é o WhatsApp. Ela já se cadastrou e você ligou para ela. Então, quando você liga para ela, você dá o que ela quer. A informação. Ela entrou no seu anúncio porque ela quer a informação. Você não precisa perguntar para ela, como eu posso te ajudar? Você não é atendente de balcão de café, abençoado. Você é corretor de imóveis. Então, você tem que ligar para o cliente e já falar, ó, é isso. E o gancho com a pergunta no final é justamente para você puxar assunto com o cliente. Conhece a região? Por quê? Porque se o cliente, eu vou te dar 2 exemplos, tá? Se o cliente falar, conheço, você já manda bala. Fala, pô, legal, então você sabe que ali próximo da região tem isso, tem aquilo, e tal. E se o cliente falar, putz, não conheço, aí você vai explicar para ele, fala, a região é muito bacana, tem um shopping perto, tem um metrô perto, tem não sei o quê, e você vai atribuir valores, você vai agregar valor ao seu produto. O que é muito importante quando você for fazer uma ligação para o cliente? Tá? E principalmente aqui no lead. Tenha pelo menos os 10 pontos positivos do teu produto no qual esse cliente se cadastrou e também tem algumas objeções e pontos negativos. Porque pode ser, na maioria das vezes, esse cliente vai tentar jogar a conversa para o WhatsApp. Mas pode ser que ele queira falar pela ligação mesmo, que ele te dê atenção. E aí, você vai precisar argumentar com ele. Então, estuda um pouquinho sobre o produto. E aí, quando ele, te der atenção, você dá continuidade sobre esse produto direto. Porque pensa de forma lógica, tá, gente? O cliente se cadastrou num anúncio para um produto específico. Beleza? Então, você tem que dar as informações de um produto específico para ele. Tá bom? Deu as informações do produto específico e aí você vai puxar esse cliente. Aí, qual que é a ideia da ligação? Aí você fala assim, putz, Sheik, mas eu vou vender o produto para o cliente pela ligação? Não, gente. Você não vai vender. Aqui, passa para mim, por favor. Aqui,
a ligação é só o primeiro ponto de contato. Aqui a ligação é só o primeiro ponto de contato, que é para que você tenha uma conexão com esse cliente. É só para que você tenha uma conexão com esse cliente. Por quê? Porque no WhatsApp, vamos pensar aqui, ó, a gente vai trabalhar com os elementos digitais, que são 3, mas a ligação é o primeiro ponto de contato. Você falou com o cliente, tal, não sei o quê. Aí, na maioria das vezes, teve até aqui, ó, a Janaína falou assim, e se o cliente pedir para ir para o WhatsApp? Eu já ia falar exatamente isso, Janaína. Na maioria das vezes, 90% delas, o cliente vai falar que não pode falar e vai pedir para você pode me chamar no WhatsApp? Presta atenção numa coisa. Ele te chamou, ele pediu para você chamar ele no WhatsApp. Não foi você que foi lá e mandou uma mensagem para ele. Aí o jogo muda. Você fala, claro, com certeza, posso te chamar agora. Eu vou te mandar uma mensagem e aí você só me confirma o recebimento dela para que ele já te responda. E aí eu vou falar o que você vai fazer lá no WhatsApp, tá? No ponto de prospecção. Mas na ligação é ele que vai pedir para você chamar ele no WhatsApp. Então é completamente diferente o cenário. A probabilidade dele te deixar falando sozinho ali é muito menor. Estão entendendo? Estão entendendo, pessoal? Faz sentido para vocês? Fala aqui para mim no chat. Gente, isso aqui é muito real. É estudo de caso comprovado. Entendeu? Começa a aplicar isso daqui amanhã. Mas e aí, beleza? Fomos pro WhatsApp. O que eu faço? Agora a gente vai entrar aqui na questão do cérebro límbico, né? Porque o cérebro límbico, ele é responsável pelas emoções. Vou ler para vocês aqui, só para ficar mais bonitinho. Ele é responsável pelo que a gente sente. Pense nele como aquele que adora cuidar das nossas emoções, tipo ficar feliz, triste ou com raiva. O que você tem que pensar nesse momento aqui, ó? Que essa parte do cérebro é aquela que quando o corretor fala alguma coisa para o cliente, putz, ele já muda a cara, fica chateado. O cérebro límbico dele já fala, vixe, esse corretor não presta. Esse corretor aí sai fora. Você deu uma patada no cliente, aí o límbico tá falando assim, vixe, procura outro corretor. Você sabe que tem um monte no mercado. Esse aí é ruim. Entendeu? E aí o seu cliente já baixa ali, você sabe que você fez merda, e aí o cérebro límbico dele tá assim, ó, pulsante, pulsante. Ou quando você fala algo e o seu cliente enche o peito, aquela sensação boa que você fala assim, nossa, esse daqui é venda, vai dar certo. Ali é o cérebro límbico dele trabalhando. E dentro da prospecção, gente, a gente já entendeu que abordar o cliente para baixar, né, para baixar a guarda dele lá no reptiliano, o que a gente precisa fazer. E aqui a gente vai trabalhar com 3 pilares no cérebro límbico. O primeiro deles é criar conexão emocional. O segundo, explorar as necessidades e sonhos desse cliente. E o terceiro é um compromisso pessoal. Isso daqui, gente, são estratégias maravilhosas, maravilhosas. E que se vocês começarem a aplicar, aprimorar, aplicar e aprimorar. O que eu tô trazendo para vocês aqui é um conteúdo prático, mas tudo que eu trago aqui é para que seja aprimorado e estudado cada vez mais por vocês. Então, não fiquem só no que eu trouxe. Tentem aprimorar cada vez mais. Então, a gente vai trabalhar com criar conexão emocional, explorar as necessidades e sonhos e compromisso pessoal. Criar conexão emocional, depois de se apresentar, é o momento em que você entende o que motivou o seu cliente a procurar um imóvel. Aí, aqui é uma coisa muito louca, porque o nicho Minha Casa Minha Vida, no nicho Minha Casa Minha Vida, a gente sabe, na maioria das vezes, que é sair do aluguel, ou ele mora na casa dos parentes, dos sogros, dos tios, tias e tal, sei lá quem que é. Então tem problema lá com problema familiar, ou mora perto de baile funk. Essas 3 aí são clássicas. Mas podem ter outros, claro. Mas o que acontece? Nesse momento aqui, é a hora que você cria a conexão emocional e você precisa entender e ouvir o seu cliente. Porque onde que o corretor peca? Onde que o corretor peca? Em não ouvir o cliente, gente. Então, você pode falar para o seu cliente aqui, ó, né? Se ele te der abertura. Eu entendo que encontrar o lugar certo para você morar envolve sentimentos, né? É uma decisão muito, como que eu posso dizer?
uma decisão forte, né? Uma decisão, putz, a gente sabe, o público Minha Casa Minha Vida é um público mais vulnerável, são as pessoas com mais vulnerabilidade de renda, renda apertada. Então você tem que ter muita empatia com o cliente. Mas, você pode me explicar melhor o que você busca no seu imóvel? O que você busca, assim, o que você almeja nesse seu imóvel? Aí eu vou te falar uma coisa importante. Você vai falar assim pra mim, Sheik, tá maluco? Eu vou falar isso pro cliente e ele vai falar, eu quero um apartamento de 3 quartos, 2 quartos, sala, cozinha, vaga de garagem, terraço com churrasqueira. Gente, não tem problema. Deixa o cliente sonhar. Deixa ele sonhar. Você tem que deixar o cliente falar tudo o que ele quiser. Tudo, 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 tudo. Me fala mais. Por quê? E tal. E vai dando corda. E deixa esse cliente falando. Porque é aí que o cliente está te entregando o ouro. E você está cada vez se envolvendo mais emocionalmente com o cliente. Por quê? Qual é o nosso passo 2? O nosso passo 2 é explorar as necessidades e sonhos. Porque quando a gente explora as necessidades e sonhos, a gente cria dentro de nós a munição, as ferramentas para quebrar as objeções. Por quê? Porque o seu cliente, vou falar de forma prática, tá? Ele falou para você lá, qual era o imóvel dos sonhos. Vamos pensar bem longe. O cliente falou, eu quero uma casa. Eu quero uma casa com 3 quartos, piscina, uma cozinha gourmet integrada com a piscina, aquela coisa maravilhosa, mas você sabe que a renda dele de 4.400, ele vai comprar um apartamento top de 2 dormitórios, sem varanda e sem vaga. Mas tá tudo bem, ele tem que sonhar. E é muito legal ele sonhar alto, porque isso já mostra que ele tem ambição. E é dentro disso que nós vamos trabalhar as objeções. Por quê? Porque quando você for para a mesa com esse cliente, no momento em que ele falar assim pra você, não, Sheik, tá maluco? Não vou comprar esse apartamento de 2 dormitórios, sem vaga e sem varanda. Aí você vai falar pra ele, fulano, deixa eu te explicar uma coisa. Eu acho incrível a sua ambição e o seu sonho de querer ter uma casa com piscina e tal. Eu também quero, cara, ter uma casa maravilhosa lá em Alphaville, lá. Mas eu sei o que cabe hoje dentro da minha realidade. Então você precisa entender que esse daqui é o seu primeiro passo. Isso daqui é o que cabe no seu bolso. Você entende a diferença? Isso é trabalhar com estratégia, gente. Isso é venda na prática, entendeu? Não é você olhar para o cliente na hora que ele falar assim, não vou assinar o contrato e você começar a esculachar o cara. Não, você precisa lembrar ele o porquê que ele está buscando aquele imóvel. Olhar para ele e falar assim, putz, mas você vai continuar dormindo lá? Você chega tarde do serviço e aí vai aguentar o baile funk mais quanto tempo, você acha? Lá no seu ouvido. Ou a sua sogra se intrometendo no seu relacionamento, no seu casamento, dando ordem nos seus filhos. É assim que a gente trabalha. E isso, gente, não tem nada de invasivo, não tem nada de demais. Isso daqui, na verdade, a gente está ajudando o nosso cliente, porque o nosso público, ele é tão vulnerável, que ele nem sabe das necessidades dele de verdade, às vezes. E se você não lembrar ele, putz, é muito difícil pro público Minha Casa Minha Vida tomar decisões. A renda da pessoa é apertada. Então, você como corretor de imóveis, como corretora de imóveis, você tem um papel fundamental na vida do cliente. Precisa ir, sabe, no âmago mesmo da pessoa. Então, é aí que a gente trabalha. E esse é o nosso passo número 2, tá? Explorar as necessidades e os sonhos. E para finalizar, a parte límbica da nossa parte de prospecção é o compromisso pessoal. Você fala assim, putz, o que é o compromisso pessoal? Lembra lá o que eu disse no começo da aula? A venda, pessoal, ela só acontece quando existe confiança. Na verdade, eu não disse, mas vou dizer agora. A venda só acontece quando existe confiança. Primeiro, a do seu cliente em você. E segundo, a de você em você mesmo. Porque o que mais existe também no mercado é corretor inseguro, que não consegue ter segurança para falar com o cliente. E sabe o que é a sua insegurança? Falta de conhecimento. Então, quando você atinge esse nível, né, de maturidade e de usar as estratégias corretas para criar as conexões com o seu cliente, o compromisso pessoal, ele vai trazer você para uma outra estratégia. Que lembra que eu falei que nós iríamos
usar 3 estratégias digitais para se conectar com o cliente. A primeira delas era a ligação, a segunda é o WhatsApp. Mas o WhatsApp ele é só um ponto de contato. E aí o pessoal aqui estava falando, como que faz e tal. Gente, o WhatsApp ele vai servir só para uma coisa, para você marcar uma chamada de vídeo com esse cliente. Ele vai servir para marcar uma chamada de vídeo com o cliente. Ele vai servir para você marcar um horário com o cliente. Ele vai servir para você mandar um recado para o cliente. Mas ele não serve para você fazer uma venda para o seu cliente. O WhatsApp não serve para você fazer uma venda para o seu cliente. Coloque isso na sua cabeça. Ele é ponto de contato. Ele não é ponto de fechamento e nem é ponto de introdução. Então, do WhatsApp, mandei o cliente na ligação, trouxe para o WhatsApp. Fala, fulano, beleza? Deixa eu te falar, falamos agora pela ligação e tal. Tô te chamando no WhatsApp, conforme você me pediu para te chamar no WhatsApp. Confirma o recebimento dessa mensagem. Opa, Sheik, beleza, tranquilo. Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o melhor horário pra gente marcar uma chamada de vídeo e bater um papo? É assim, eu consigo te explicar 15 minutos, cara. Eu consigo te explicar tudo, como é o processo aqui, é muito mais fácil. Gente, é aqui, nessas 3 etapas que, cara, a magia acontece. Porque na chamada de vídeo, lá, você vai usar a parte do compromisso pessoal com muito mais ênfase. Então, quando você vai para a chamada de vídeo, é mais ou menos isso daqui, Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão me vendo. Existe um ponto de conexão entre nós. E quando a gente vai para a chamada de vídeo, o que a gente vai fazer? Eu trouxe um script, mas como eu disse, script é só script. Na chamada de vídeo você não vai falar só isso, né? Você vai falar isso daqui e vai acabar a chamada de vídeo? Não. Isso daqui é uma estratégia para você finalizar. Mas o que você vai falar na chamada de vídeo? Você vai explicar para o cliente o que é o Minha Casa Minha Vida, o que é o crédito associativo. Você vai trazer para ele clareza. Você vai mostrar para ele o quão profissional você é. Você vai falar para ele do seu trabalho. Vai deixar ele falar ainda mais para você sobre as dores dele, sobre os sonhos dele, o que ele quer. Aqui na chamada de vídeo é que a magia acontece. Por quê? Porque, quando você começar a desenrolar com esse cliente e de forma natural, ele vai abrir tudo que você imaginar. Então, fala com o cliente com naturalidade, tranquilamente. E aí, você vai criar uma conexão com o cliente maravilhosa. E aqui a gente traz para a terceira parte, que foi o que eu falei. O compromisso. Certo? Aí que tá o script. Pensa comigo, eu fiz todo o trabalho na chamada de vídeo, expliquei pro cliente, falei do Minha Casa Minha Vida, tal. Tem um ponto importante aqui que eu vou falar para vocês, que fica muita dúvida na cabeça do corretor. Documentação, pego ou não pego? Gente, o nome disso se chama feeling. Você precisa sentir. Se você acha que você foi preparado o suficiente para essa chamada de vídeo, a ponto de olhar para o cliente e falar, agora me manda seus documentos, que eu vou aprovar você e na nossa visita presencial a gente já vai escolher seu imóvel, você puxa os documentos. Agora, se você não viu nem da parte do cliente a vontade de mandar e você também não se sentiu preparado e o seu atendimento não foi tão bom assim para você tirar esse documento do cliente, aí é melhor você fazer isso presencial. Mas, o que eu quero dizer para você? Porque na chamada de vídeo, eu vou ler aqui para vocês rapidinho, mas eu vou fazer algumas considerações. Fulano, a compra do seu imóvel é possivelmente um dos momentos mais importantes da sua vida. Estar com alguém que se importa verdadeiramente com você muda tudo. Eu posso te assegurar que eu consigo achar o imóvel mais próximo do seu desejo, com as melhores condições de pagamento para realizar o seu sonho. E para te provar isso, eu gostaria de agendar uma visita no nosso decorado para que você veja de perto a nossa planta e para fazermos a sua análise de crédito. Amanhã seria um bom dia? Aonde que estão as estratégias dentro desse script? Como eu disse, é só uma abordagem. Mas aqui você está olhando para o cliente, falando para ele assim, meu irmão, seguinte, cara, a gente chegou até aqui e agora ninguém solta a mão. Você não solta a minha mão, não solta a sua. É mais ou menos isso, gente. E você precisa falar para o cliente que você vai acompanhar ele até o final da jornada, que você é o melhor do mercado, que você... Porque esse cliente, a partir do momento que ele clicou no seu anúncio e falou com você, ele vai falar com um monte de outros corretores. Então você tem que deixar isso claro. O óbvio precisa ser dito. E se você disser isso para o seu cliente, ele pode até falar com outros corretores. Mas se ninguém fizer um trabalho tão bem feito quanto o seu, toda vez que algum corretor escorregar na maionese, ele vai patinar e o seu cliente vai falar, opa, o Sheik é melhor do que esse. Opa, o Sheik é melhor do que esse. Opa, o Sheik é top.
É assim que funciona, gente. Isso aqui é um jogo de, entendeu? É a selva do mercado imobiliário. E aí, amarrei esse cliente, fiz aqui o compromisso, maravilhoso, e aí a última frase ali, amanhã seria um bom dia? Amanhã é um bom dia? Vamos agendar amanhã um horário? Qual horário é melhor amanhã para você? A gente, vamos pensar de uma forma lógica. Eu falei com esse cliente um pouco mais cedo, liguei para ele. Aí eu chamei ele no WhatsApp, no mesmo dia. Aí eu falei para ele, vamos agendar uma live agora, tal. Ele falou, putz, pode ser 8h15. 8h15 da noite, ele me disponibilizou e eu tô falando com ele mais de 40 minutos numa live. O que eu faria? Rafael, amanhã às 8h15 da noite, igual a gente agendou a live, pode ser um bom horário pra gente bater um papo pessoalmente? Se ele tinha o horário disponível hoje, possivelmente ele tem amanhã. Putz, amanhã não dá, eu tenho um compromisso. Tá bom, depois de amanhã você tem esse horário disponível? Ou qual é o outro horário que você tem disponível na parte da noite ou em qualquer outro horário? Sempre tem que ser um compromisso firmado. Não pode ser... Gente, é desesperador ver o corretor fala assim, não, passa aqui que eu tô por aqui. Pode passar. Não, sábado eu passo aí. Pelo amor de Deus, gente. Isso aí é loucura. Seu tempo é valioso. O seu tempo... Presta atenção nisso daqui, corretor. O seu tempo é tão valioso quanto o do cliente. Deixa isso muito claro para ele. Porque senão ele vai pisar na sua cabeça e vai comprar com outro corretor. Isso é um fato. Isso é um fato, tá? Então, faça ele assumir compromissos diretos com você e deixa ele falar o horário. Você dá a sugestão e fala para ele, beleza, qual é o horário que é bom para você? Putz, amanhã 8h30 então. Tá bom, então tá marcado. Amanhã 8h30 a gente tá aqui para fazer o seu atendimento. Pode acontecer desse cara não aparecer? Pode. Mas fazendo esse processo, você minimizou em 90%. 90% a probabilidade desse cliente não aparecer. E aí agora, né? Claro, fizemos aqui o nosso compromisso. E o que todo mundo quer, né? Oh, meu Deus, cliente o tempo todo. Deixa eu só ajustar. Antes de mais nada, comenta aqui pra mim, quem que vai aplicar essa estratégia? Amanhã já, deixa eu ver os comentários. Minha cliente não queria apartamento, mas quando ela disse que estava divorciada, o ex é abusivo, eu falei sobre a segurança de morar em condomínio e apartamentos, ela mudou de ideia. Maravilhoso, adorei. Podemos sim, Sheik, faz sentido. Quem tá curtindo o conteúdo, comenta aí, gente. Comenta aí. Quem que vai aplicar tudo o que tá aprendendo aqui hoje, que esse conteúdo faz toda a diferença para o mercado imobiliário. Vou com certeza. Top demais. A live vai ficar gravada? Pessoal, a live vai ficar gravada, disponível até que dia, time? Vai ficar disponível, todas as lives vão ficar disponíveis até domingo, mas é importante que você só assista ela, mas na última você tem que estar ao vivo para poder participar dos sorteios, hein? Vou aplicar e já deixo o feedback, top demais, maravilha. E aí, gente? E aí o que acontece? Eu sei que existe uma linha... Qual que eu tô? Na 1? Tô na 2? Tô na 2. Eu sei que existe uma linha muito tênue entre a vontade de ganhar dinheiro e vencer a minha timidez para o mercado imobiliário. Né? Eu tenho certeza que tem muita gente que é muito tímido e aí, né, fica nessa barreira da timidez. Na quarta-feira nós vamos falar sobre como vencer a timidez, tá bom? Fique em paz que a gente vai resolver isso, mas essa questão de vencer a timidez na ligação vem muito a ver com o que a gente vai falar sobre a prospecção a custo zero. Porque o que eu vou te trazer aqui de oportunidade já serve até para que você consiga treinar e melhorar essa questão da sua timidez. Porque, gente, timidez nada mais é do que técnica, estratégia e você ter conhecimento daquilo que você está falando. Porque o que te faz não querer falar com o outro é o medo dele te fazer uma pergunta e você não ter o que responder. Tá bom? Então vamos embora. E aí,
Eu quero que agora você olhe para o seu celular, que você está abençoado, talvez assistindo no seu celular, esse mesmo que está na sua mão. E eu vou explicar para você que ele é a ferramenta mais poderosa de vendas que existe. E não é só para fazer ligação, gente. Você tem hoje milhares de leads parados no seu celular, extremamente quentes, prontos para comprar de você, e você não usufrui disso. Eu tenho certeza, se você abrir aí, ó, vou explicar aqui de forma clara, tá? Abre a agenda do seu celular, pode fazer depois se você estiver assistindo no seu celular, mas você vai abrir a sua lista de contatos. Você vai olhar lá no final quantos contatos você tem na sua lista de celular. Eu tenho certeza que pelo menos uns 2.000 contatos você tem. E aí você fala pra mim assim, ah, beleza, tá, e aí, o que isso tem a ver com eu ganhar dinheiro no mercado imobiliário? Gente, olha só o que a gente falou lá do cérebro reptiliano e do límbico. Conexão. A gente está falando sobre conectar as coisas, sobre as pessoas se conectarem. Então é óbvio que as pessoas que já te conhecem têm muito mais probabilidade de comprar de você do que o lead que não te conhece. Você vai ter que ir lá enfrentar o reptiliano, depois você vai ter que ir lá massagear o ego do límbico, para depois chegar no neocórtex para poder vender. E as pessoas que já te conhecem, você tem 50% do caminho andado, meu amigo. Então é por isso que amanhã, de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é adotar essa estratégia da prospecção a custo zero, e você vai fazer isso com excelência. Eu tenho certeza, para tudo que você estiver fazendo sobre prospecção, para tudo que você estiver fazendo, e essa semana faz só isso daqui que eu vou te ensinar. Só isso. Se você não tiver resultado na semana que vem, meu amigo, é porque você não fez bem feito. Faça, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. Certeza absoluta. Pode ser que não saia a venda, mas pelo menos visita você vai ter, pasta você vai ter. E consequentemente, as vendas vão começar a acontecer. Eu quero que você pegue a sua lista de telefone e você classifique ela em 3 categorias. Os leads quentes são as pessoas que te conhecem, as pessoas que estão mais próximas de você. É as pessoas que você hoje já fala pelo WhatsApp, ou talvez não estejam não tão próximo. Porque ó, pensa numa escala de proximidade. Você tem família, amigos e os conhecidos, colegas. São essas pessoas os leads quentes. Porque eu vou te falar uma coisa, se você é corretor de imóveis e você não vendeu um apartamento para quem é da sua família, você está fazendo tudo errado. Se você começou no mercado imobiliário e você não ofereceu apartamento para os seus familiares, para os seus primos, para os seus tios, para todo mundo que te conhece, você está fazendo tudo errado. Volta e começa de novo. Volta e começa de novo. Então, eu quero que você pegue a sua lista de contato e classifique primeiro os seus leads quentes. Quem são? Vai anotando todos, faz uma planilha. Gente, tem que colocar todo mundo. Lead quente, tá. E aí, beleza. Vou falar primeiro o que você vai fazer com esse lead quente, tá? Um por um, que é para você não se perder na estratégia. Coloca o script para mim do lead quente. Depois a gente volta nesse. Esse daqui é um script para lead quente. Vou ler aqui para vocês e depois eu falo também sobre a estratégia adotada em cada um. Fala, Joel, tudo bem? Cara, aqui é o Sheik. Meu, deixa eu te falar. Sabe que eu tô trabalhando no mercado imobiliário, né? Tô trabalhando aqui e tal. Cara, que massa, né, meu amigo? Pô, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já comprou seu apartamento? Já tem imóvel? Já comprou seu primeiro imóvel? Eu tô te ligando, cara, porque eu vi várias vendas acontecerem aqui, cliente comprando sem entrada. Mano, você acredita nisso? Cliente comprar sem entrada, 200, 300, 500 reais de entrada. Irmão, é sério, o negócio aqui é muito doido, 100% financiado o apartamento. E como eu lembro que você tinha me falado uma vez que você não tinha imóvel ainda, pensei da gente bater um papo, mano, deixa eu te explicar. Aí o cara fala assim pra você, pô, beleza. Gente, pensa que é o seguinte, tá? É um conhecido, é um familiar, é uma pessoa que te conhece. Ele vai falar, beleza. Mano, quando que a gente pode fazer uma chamada de vídeo? Amanhã. Ou hoje mesmo, mais tarde, beleza. Você vai entrar na chamada de vídeo e toma. Aí você vai falar assim, ah, beleza, vou fazer o atendimento. Não, irmão, você não vai fazer o atendimento. Você vai entrar na chamada de vídeo e você vai fazer exatamente isso daqui, ó. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O negócio é simples. Manda os documentos pra caixa, os caras dão a resposta de quanto a prova de financiamento lá.
e aí depois é só escolher o apartamento. É simples assim. Presta atenção, gente. Isso daqui é importante. Tem que ser feito nesse formato, com quem te conhece e é próximo de você. Porra, mas como assim? É só isso? É só isso. Me manda seus documentos. É direto. Não tem que ficar explicando. Não, mas como funciona? Se a pessoa... Não, então, aí a gente vai mandar os documentos. Quando vier a aprovação, aí eu te explico tudo. É assim, na lata, direto. Pega os documentos direto, vai lá, roda o CKQ e depois, filho, manda pro plantão e toma, caixa. Isso é venda certa. A pessoa te conhece, ela confia em você, você confia em você. É só ir pra cima. Pegou os documentos, falou, fez tudo bonitinho. Ah, mas se a pessoa for um pouquinho mais, né, quer uma explicação. Tá bom, explica pra ela. Não, então, vem a aprovação da caixa, aí roda os CKQ. Tem uma estratégia, vou soltar essa daqui, nem tava no script, mas eu usei bastante, funciona muito. Você pode falar assim, ó, para qualquer pessoa. Você sabia que todo mundo tem um crédito aprovado na Caixa para comprar o primeiro imóvel? Para comprar um imóvel? A pessoa vai falar, sério? Sim, todo mundo tem. Basta ter o nome limpo, renda, todo mundo tem. Todo mundo tem, gente. Se tiver enquadrado, todo mundo tem. Então você pode usar isso a seu favor. Fala para a pessoa, cara, todo mundo tem um crédito aprovado na Caixa, mas... Para eu saber o quanto é o seu crédito, eu preciso mandar os seus documentos. Porque é feita uma análise minuciosa no seu CPF e de acordo com o seu perfil, eles vão fazer a liberação do crédito. É assim, papum. Gente, presta atenção. É muito mais simples do que você imagina. Você que está colocando complexo na sua cabeça. Pessoas que estão próximas de você confiam em você e você tem que arrancar os documentos desse ser humano. Já fala assim, filhão, manda. Manda os documentos, abençoado. Manda os documentos. Tá entendendo? É assim que você vai fazer. Eu tenho certeza que se você aplicar isso, falar com todas as pessoas que são próximas de você, cara, é no mínimo 10 documentações aí em 3, 4 dias. No mínimo. Entenda uma coisa. Venda é energia, agressividade, fome, vontade. Vai pra cima, pega o cliente. É isso que você tem que fazer. Não adianta... Manda seu documento. Não! Vai pra cima do cliente de verdade e arranca os documentos dele. Sem dó, sem massagem. Ninguém tem dó de você, meu filho. A vida é dura, então arranca os documentos do cliente, porque quando ele menos esperar, você vai estar ajudando ele tanto que ele vai te agradecer depois. Então, o script ali é só para você fazer essa primeira abordagem. Como eu disse, você não precisa fazer, né, exatamente assim. Mas fala, ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Mano, eu tô vendendo uns apartamentos aqui, o pessoal vendendo, cara, sem entrada, sem nada. Me manda seus documentos aí, cara, que eu vou ver aqui o que se dá para fazer para você. Todo mundo quer benefício, gente. Todo mundo quer coisa fácil. Todo mundo quer... E é fácil. Você é corretor de imóveis, você sabe que é fácil. Se o ser humano tiver um nome bom, se o ser humano tiver, né, dentro dos conformes, é mais fácil do que ele imagina. E claro, se ele não tiver, você vai ajudar ele a ficar, né? Mas, falando de forma prática, você vai ajudar o cliente e pau. Beleza? Esse daqui é o script para a pessoa que é o lead quente. A pessoa que te conhece. A corretora tá on, deu vontade? Não, minha filha, vai lá e cai matando mesmo. Para de dar vontade, viu? Que vontade dá e passa. Então, cai matando. Vai pra cima. E antes de mais nada, tá? É você. A palavra de hoje é trino. A senha de hoje é trino. Anota aí, anota. Não escreve no chat, hein, gente? Anota, opa, câmera 2, perdão. Anota aí, a senha de hoje é trino. Se você for sorteado para ganhar os prêmios, beleza? Precisa ter essa senha. Pode passar, porque não dá para ficar com muito tempo na senha, não. Quem anotou, anotou. E agora, a gente chega aqui na parte... Não, menino, eu vou fazer o... Não, rapaz. Pô, falta o morno e o frio. Pessoal, eu vou fazer agora aqui um script para vocês. Manda aqui na 1. Vou fazer o script para vocês do morno e do frio. Quem são os leads mornos da sua lista de contatos? São as pessoas que te conhecem, mas você não tem tanto contato há um tempo. Você não tá falando, né? Vou comprar um cacetete amanhã. Bom demais. Então, são pessoas que te conhecem,
existe conexão, mas vocês não se falam há um tempo, tal. E aí qual que é o script para você falar com essa pessoa? Vou ligar. Meu telefone. É ligação, tá, abençoado? Não é pra chamar no WhatsApp não, hein? Se eu te pegar chamando no WhatsApp, eu vou aparecer aí na sua casa. Fala, fulano, tudo bem? Meu, deixa eu te falar. É o Sheik aqui, beleza? A pessoa do outro lado vai fazer assim. Meu Deus, quem é essa pessoa? Nem lembro. Se ela tiver o seu contato salvo, pelo menos ela vai saber quem é você. Uma coisa importante. Sempre demonstre intimidade com a pessoa que você estiver ligando. Nunca timidez. Demonstre intimidade. Sabe por quê? Você quebra o gelo do outro lado. Você pode não conhecer, isso é pra qualquer ligação, tá, gente? Sempre demonstra intimidade com a pessoa. Então, fala, Bia, tudo bem? Ô, Bia, é o Sheik, cara, tudo bem? Você lembra de mim? Puta, oi, Sheik, e tal. Meu, lembro, mas não lembro direito. Então, Bia, deixa eu te explicar. Meu, a gente se conhece. Se você lembrar da pessoa, usa como argumento, né? Não, a gente se conheceu lá, pô, naquele rolê e tal, a gente se falou. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô te ligando porque eu tô trabalhando com imóveis e a gente tá com umas oportunidades bem bacanas. As pessoas estão comprando apartamento aqui sem entrada, tá um negócio, cara, diferenciado. E aí eu tava aqui ligando pra minha rede de contatos, lembrei de você e resolvi, né, te perguntar se você já tem o seu apartamento, se você já comprou o seu primeiro imóvel, porque é uma puta oportunidade, de verdade, Bia. Aí eu vou falar os dois cenários pra você, tá? Vou falar o pior. Putz, Sheik, não, já tenho, já. Já comprei meu apartamento. Ah, legal, pô, tá maravilha. Você comprou pelo Minha Casa Minha Vida? Ah, comprei. Então, meu, você sabe que é um puta benefício. Foi legal? Não, foi maravilhoso. A pessoa, a Bia, falou que comprou. Aí o que você vai falar pra Bia? Você fala assim, Bia, então deixa eu te fazer uma pergunta. Você não consegue me indicar aí pelo menos umas 5 pessoas para eu ofertar essa oportunidade? Eu tenho um programa de remuneração para indicação. Então eu pago R$ 1.000, 500, 800, aí depende de você, você vai pagar o quanto você quiser. Só vou te falar uma coisa, tá? Gente mesquinha não chega a lugar nenhum, então seja generoso quando você quiser pagar a indicação pro seu cliente. Então, Bia, eu pago R$ 1.000, cara, por cada indicação. Então, a única coisa que você precisa fazer é me mandar os contatos e avisar para a pessoa que eu vou ligar para falar se ela já tem o apartamento Minha Casa Minha Vida e oferecer a oportunidade. Se eu fizer a venda, te mando até relatório, explico, faz um pitch de vendas para a Bia, que já comprou o apartamento, para você não perder a oportunidade, já que você está falando com a Bia. Beleza? Esse é o cenário 1. Cenário 2. Não, Sheik, pior que não, cara, nem comprei meu apartamento. Bom é quando a pessoa fala assim, você acredita que eu tô procurando? Esse é o cenário perfeito. Mas vamos que a pessoa fala assim, meu, não comprei ainda o meu apartamento. Nossa, eu chutei aqui, mas tá bom. Não comprei o meu apartamento ainda. Então, Bia, cara, é sério, é muito bom e é um puta benefício. Mas assim, eu não quero tomar muito seu tempo. Eu vou te chamar no WhatsApp, esse número aqui é seu WhatsApp, né? Eu vou te chamar no WhatsApp e aí a gente se fala por lá, a gente marca uma chamada de vídeo, 15 minutos eu consigo te explicar. Se você for casada, seu marido e tal, a gente já fala junto. Rapidinho eu te explico. E aí pode ser até que, né, putz, a gente lembra tal, da onde a gente se conhece. Acabou, fio. Levou pra chamada de vídeo, irmão, esquece. É caixa. Não tem erro. Levou a Bia pra chamada de vídeo, vai explicar, vai puxar o assunto, vai arrancar os documentos, vai levar pra visita e tchau. É caixa. Por quê? Porque tem conexão. Às vezes a Bia vai falar, nossa, Sheik, meu, quanto tempo! Aí vocês lembram e tal. Gente, coisas maravilhosas vão acontecer. E de qualquer forma, mesmo que a Bia vá, dê continuidade, ou a Bia fala depois que não tem interesse, que não gostou, pede indicação. Pede indicação. Pede indicação. Pensa que é o seguinte, as pessoas compram de quem tem confiança. Então, se a Bia indica, a pessoa já confia na Bia, por mais que seja só uma pessoa falando, tem conexão. Sempre pensa nisso. A gente tem que ir lá, ó, lutar contra o reptiliano e o límbico. Então, quando tem a conexão, o negócio fica muito mais fácil. E o frio lá? A pessoa que talvez nem lembra de você. Aí, meu amigo, aí é o famoso, eu vou chamar aqui de modo Sheik de ser. Fala, puta, cara, não, quem tá falando Sheik? Não lembro. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você não lembra de mim,
mas eu tenho o seu contato aqui na minha lista. Eu também não lembro de você. Pode ser que a gente se conheceu em algum momento, se falamos, mas a grande verdade é que eu tô trabalhando no mercado imobiliário e eu tô com uma oportunidade, cara, de apartamento Minha Casa Minha Vida. Você já comprou seu apartamento próprio? Você já tem imóvel próprio? Você mora aqui em São Paulo, né? Moro. Então, irmão, de verdade mesmo, assim, eu acho que se a gente se falar por uma chamada de vídeo, pode ser até que a gente lembre de onde a gente se conhece, mas eu queria te apresentar essa oportunidade para você comprar seu apartamento próprio. A pessoa vai falar, beleza, porque pode ser que ela tenha o seu telefone salvo. Se ela tiver seu telefone salvo ainda, amigão, aí é melhor ainda. Aí o negócio tá feito. Mas, eu vou te falar uma outra verdade. Quando você começa nos leads quentes, e possivelmente você vai ter umas 200 pessoas, você vai começar a trabalhar. Se você fizer de forma eficaz, você vai começar a tirar vendas só dessa parte. E talvez você nem chegue nos frios. Porque dos leads quentes, você vai criar uma cadência de contatos pedindo indicações. Gente, pensa no seguinte, você nunca pode parar um atendimento sem pedir indicação para o seu cliente. É sempre a oportunidade. Estou falando com você aqui, indicação. O que eu fiz aqui quando eu comecei a live? Pessoal, manda para seus amigos, manda para outras pessoas. Indicação, gente. Precisa pedir indicação. Vendedor vive de venda. E se você não pede indicação, você não tem cliente, você tem que encher o seu funil, você tem que ter você tem que ser um excelente prospectador. E a forma de você reduzir o seu serviço braçal de indicação, ou de captação, é sempre pedindo indicação. Vai chegar um momento na sua vida que você vai ter vendido tanto e que pelo fato de você ser uma pessoa top, atender os seus clientes de forma excelente, com tudo que você vai aprender comigo, você vai ser tão top que você vai receber tanta indicação que você não vai precisar mais fazer anúncio, nada. Você vai viver de indicação. Vai fazer anúncio só porque você gosta, tá bom? E aí a gente parte aqui, né, para a terceira parte do nosso cérebro trino, que é o quê? O neocórtex. Volta para 2 aqui, por favor. Equipe. Voltamos para 2. E o neocórtex, para fechar aqui, o que é o diacho do neocórtex? O neocórtex é a parte esperta, como se ele fosse o planejador. Ele adora pensar em resolver problemas ou arrumar mais problemas. Vamos pensar o seguinte, você está lá na mesa, eu pensei que shake era só para emagrecer, mas é muito melhor para vender imóveis. Adorei essa daqui, hein, gente? Adorei. O Clésio Cunha. Boa, Clésio. O neocórtex, gente, ele nada mais é do que aquele momento em que você está na mesa com o cliente. Aí fez todo o processo, ele fala, vou assinar. Ele vai no banheiro e fala, não, eu preciso pensar mais um pouco. Bota com aquela cara de bunda e fala, eu preciso pensar mais um pouco. Ou, né? Gente, o que acontece? Eu vou te contar um segredo aqui, tá? O neocórtex é a parte mais fácil da gente ultrapassar. Por quê? Porque se a gente trabalhar bem no reptiliano e no límbico, quando chegar no neocórtex, a gente nem vai ter esse tipo de problema. O cliente não vai pensar muito. A gente não vai deixar ele ativar o neocórtex dele para que ele comece a criar problemas e mais objeções. É por isso que você tem que preparar bem o ambiente para quando a gente chegar no fechamento, só macetar o cliente. E aí, na próxima aula, é isso que a gente vai aprender, tá? Como fazer um atendimento excepcional, um atendimento diferenciado, tá? Coloca aí o lembrete na sua agenda. Pelo amor de Deus, coloca o lembrete na sua agenda. Atendimento inesquecível e negociação de alta conversão. Ficou bonito esse nome, hein? Rapaz do céu. Próxima aula, dia 12, às 19 horas. 19 horas, dia 12. Já vai lá, acabando aqui. Comenta lá no Instagram para não ficar fora do sorteio. Grava a senha, pessoal. É sério, hein? O negócio vai ser top, top. Comenta aqui, o que vocês acharam da aula hoje, tá? Mas isso eu vou mostrar na próxima aula. Opa, voltamos aqui para 1. Eu ainda vou pegar a mãe aqui, viu, gente? Dá 1 e dá 2. O negócio tá muito moderno. E eu vou te mostrar, né, como fazer um atendimento. Galera, essa daqui foi a nossa primeira aula. Meu Deus, que maravilha. Peço desculpa pelos contratempos, infelizmente, a gente sabe que, é assim mesmo, gente.
É assim mesmo, o negócio é ao vivo. Deixa eu ler uns comentários. Corretores que desejam colocar tudo em prática, numa empresa que respeite o seu trabalho, me chame. Com gosto quero mais. Boa, concordo, você é top. Minha cadeira fica andando sozinha aqui. Método 30K, melhor treinamento do mercado imobiliário. Subendico, também cheguei nos 30 mil. Você é top. Bota mais comentário aí, pessoal. Shake porque tem muitas vendas? Não, o meu nome veio da Libertadores em 2012, quando o Corinthians ganhou a Libertadores. O Emerson Sheik colocou lá os gols pra dentro e eu coloquei. Mas hoje eu trabalho tanto, gente, que eu não tenho mais nem tempo de ver jogo de futebol. Né? Essa questão aí do futebol ficou pra trás. E hoje eu sou Sheik até pra minha família, minha mãe, todo mundo me chama de Sheik. Só para responder aqui, tá bom? Uma excelente aula, aprendi muito, gratidão, Deus abençoe. Galera, maravilhoso, conteúdo riquíssimo. Lembre-se de uma coisa, só vive o propósito quem suporta o processo e quem aplica. Aplica. Você já está de parabéns por ter chegado até aqui. Eu te encontro na próxima aula. Tem alguma coisa? Quê? Eles mandarem feedback. Ah, é verdade. Se eles mandarem feedback. É verdade. Postarem uma foto no Insta dizendo eu termino tudo que eu Ah, é verdade, pessoal. Tira uma foto aqui, ó, da nossa live, posta no Instagram com a hashtag eu termino tudo que eu começo. Essa daqui é a parte mais importante. Tira uma foto, tira um print, posta no Instagram, me marca que eu vou repostar todos e coloca lá, eu termino tudo que eu começo. Manda feedback no meu direct. Eu vou mandar vídeos respondendo todos os feedbacks. Quem me mandar feedback escrito lá no Instagram da aula, eu vou mandar a resposta em vídeo diretamente no seu Instagram, beleza? Meu povo, fiquem com Deus, uma ótima noite para vocês, foi um prazer maravilhoso. Nossa aula aqui foi um pouquinho extensa hoje, mas eu tenho certeza que o conteúdo foi de altíssimo valor, altíssimo nível e vai estar gravado. Vou repetir a palavra-chave, trino. Trino, para quem não viu aqui, ó, a palavra-chave, trino. Coloca mais uma vez aí, produção, vai. Pessoal, última chance, hein? Última chance, última chance. Ó, anota aí, ó. Passou e se você não viu é porque vacilou. Tinha ido no banheiro, hein, ô Miqueias? A próxima aula, dia 12, dia 12, às 19 horas. Quarta-feira, tá? Amanhã é o dia de vocês aplicarem. Aplica. E na quarta-feira a gente volta aqui. Como funciona o sorteio? As regras estão lá no Instagram. É só ir lá que vai ter todas as regras bonitinho. Beleza, gente? Fiquem com Deus. Beijo pra vocês. Boa noite.